Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 18 de setembro de 2021, finalmente livre daqueles probleminhas de saúde que eu tive aí, totalmente livre, graças a Deus. Eu venho aqui hoje comentar os dois primeiros episódios da série Y, The Last Man, além de alguns outros elementos agregados ao tema. Há uma série de alterações que foram feitas na ambientação que eu acho que é importante comentar logo, assim como comentar algumas declarações dos produtores da série que são um pouco preocupantes em alguns sentidos, embora também tenham uns elementos bastante interessantes para se refletir. Né? Bom, tem aquele meu vídeo anterior onde eu comentei os quadrinhos que eu já li há muito tempo, há uns 8, 9 anos, e eu fiz aquela uma avaliação geral. E agora, como eu prometi, está na hora de começar a abordar a série. Pois bem, eu vi só esses dois primeiros episódios. Tem um terceiro que eu estou baixando agora. E eu vou comentar só depois, sei lá, talvez quando tiver mais para metade da série, que a princípio está prevista para 10 episódios. É bom deixar claro que houve evidentes alterações na premissa, na ambientação. E pessoalmente eu fiquei um pouco incomodado com o primeiro episódio, porque eu achei ele muito enrolado, muito longo. Ele começa com uma cena pós-apocalíptica e depois volta à narrativa para antes do evento. E aos poucos vai se dirigindo até que o evento ocorre só no final. Pessoalmente, eu acho que foi muito demorado. Eu acho que chegou a ser chato em vários momentos. Isso pode afastar espectadores, principalmente aqueles que estão mais interessados em alguma coisa aqui mais movimentada, porque eu que sou alguém bastante aberto a ideias diferentes, eu não sou uma pessoa que fica desesperada por ação de forma nenhuma, mas eu cheguei a achar enfadonho em alguns momentos. E introduziram personagens totalmente diferentes, por exemplo, inventaram uma irmã do personagem principal, o Yorick, que até que teve umas coisas interessantes, que pode ser uma personagem mais interessante. Apresentado a personagem, a agente especial lá, que é uma das mais importantes da série. Apesar de que eu acho que a cena inicial dela não ficou boa, não conseguiu deixar claro o quanto que ela é hábil. É uma mulher fodona mesmo, de alto nível. Mas eu acho que não ficou bem claro no modo como foi apresentado. Mas no geral não tem não é nada grave, as coisas que podem ser resolvidas, as coisas que podem ser atenuadas, mas houve uma mudança significativa também no evento em si, porque nos quadrinhos é muito claro que tudo aconteceu de uma forma instantânea, muito rápida, tipo no planeta inteiro, imediatamente todos os mamíferos com cromossomo Y morrem e num prazo de acho que um minuto, em um minuto está todo mundo morto já. E na série não, começou aos poucos, alguns animais foram morrendo até mais de um dia antes. Alguns ratos, vai sugerindo que alguns animais foram morrendo aos poucos, até que de repente o treco vem com força total e atinge os homens humanos. Né? Pessoalmente eu acho que isso pode ser um bom sinal, porque já há uma tendência a fazer uma alteração que torna mais difícil manter aquela horrenda explicação do fenômeno na história em quadrinhos, que, como eu falei, é péssima. E essa pequena alteração me sugere que eles estão mais tentados a fazer uma alteração também nessa explicação, embora dê para compatibilizar. E já fica muito claro também que o Yorick continua sendo um pamonha, me parece que ficou até um pouco pior. Tem uma sequência logo no segundo episódio que assim é vergonhosa, o cara é muito palha realmente. E é aí que a gente entra numa questão que me deixou bastante preocupado em algumas declarações dos produtores da série que sugerem que essa série pode ser uma bomba, pode ser um desastre, porque tem uma pretensão clara de fazer propaganda, adivinha de quê? De militância feminista, de desconstrução de gênero, de negação da realidade. Vamos ver? Há uma inovação na série que eu achei bem-vinda, porque eles colocaram a questão dos homens trans, né, das mulheres que se sentem como homens. E elas não têm como som Y, a maioria delas, né? Então não foram afetadas. Mas muitas parecem homens, até com barba. E de fato, isso é uma coisa que, pensando bem, fez falta na história em quadrinhos, que já tem 20 anos quase, né? E que eles pretendem claramente abordar nessa série. Não teria como ser de outra forma. Por mais que tenha essa dimensão aí, mais de lacração, eu acho isso bem-vindo, porque é uma questão que surge, é uma questão necessária, e inclusive muda um pouco a dinâmica da série, porque você teria que estar mais acostumado a ver algumas pessoas que parecem homens, que na realidade não são, o que tornaria mais fácil para o Yorick passar desapercebido, coisa que na história em quadrinho é bem complicado para ele. Né? E realmente a história em quadrinho foi omissa nesse sentido.
Então, sim, é uma temática que eu acho interessante. Só que as declarações dos produtores mostram que está muito além de uma simples adição de um elemento que merece ser refletido. Vejamos o que diz Elisa Clark, a showrunner, ela é responsável, não é exatamente a direção, mas é da produção, que os principais responsáveis pela série. Ela diz o seguinte: a masculinidade de Yorick não é o que diferencia nesse mundo, e sim o seu cromossomo Y. O gênero é diverso e cromossomos não são iguais a gênero, isso é verdade. Então, nesse mundo da série, todos os mamíferos vivos com cromossomo Y morrem. Tragicamente, isso inclui muitas mulheres. Isso inclui muitas pessoas não binárias e inclui pessoas intersexuais. Entendeu? Todos os homens morrem. Tragicamente, isso inclui mulheres. Sabe? Não é trágico todos os 4 bilhões de homens do planeta morrer, não. Só é trágico porque isso inclui mulheres. Tá? Então vamos lá. Nós estamos fazendo um show que afirma que as mulheres trans são mulheres, que os homens trans são homens, que as pessoas não binárias são pessoas não binárias. Isso é parte da grande riqueza desse mundo, dessa ambientação. Comparado ao que diz o chairman, né, o diretor da FX, o John Landgraf, que explicou: existem mulheres com 2 cromossomos X, homens com cromossomos X e Y, mulheres com 2 cromossomos Y e homens com 2 cromossomos X. Então, há muitos homens na série que têm 2 cromossomos X e são importantes. Ou seja, a afirmação básica de gênero é totalmente desassociada da realidade, mas ele falou que existem mulheres com 2 cromossomos Y. E aí eu não sei o que ele tem na cabeça, porque a princípio não existe nenhum ser vivo com 2 cromossomos Y. É impossível. Você tem que ter pelo menos um cromossomo X para viver. Ele poderia estar dizendo que existem mulheres com cromossomos X, Y, Y, e isso é falso, não tem. Duvido ele achar. E aí a gente entra numa temática complicada. Aliás, uma temática que eu até devo nesse canal, mais uma delas. Você quer destruir todas as ilusões de gênero nesse sentido aí? Estuda essas anormalidades cromossômicas, trissomias dos cromossomos. Como nós sabemos, as fêmeas são cromossomos XX e os machos cromossomos XY na versão normal das coisas. Existem casos de fêmeas com cromossomo puramente X, sem ter o Y. E existem fêmeas XXX. Primeiro, eu quero ver me mostrar um transhomem, ou seja, uma mulher que se sente homem, que seja cromossomo triplo X. Duvido, não vai encontrar. Apesar de que o cromossomo triplo X são coisas relativamente comuns, acontecem uma vez tipo 1 em 1000 mulheres. Normalmente não faz diferença visível. A maioria das mulheres com cromossomo X triplo, elas provavelmente nunca vão nem saber, a não ser que façam um exame genético mais específico. Só que é o seguinte, essas mulheres são mais femininas que a média. E são muito mais femininas ainda as mulheres com 4 cromossomos X, que são bem mais raras, mas já tem alguns problemas de comprometimentos também generalizados, e mais raras ainda com 5 cromossomos X. Mas uma coisa é certa, quanto mais você aumenta a quantidade de X, mais você aumenta as características típicas da feminilidade. Então, sinceramente, eu quero ver me mostrarem um transhomem XXX. E mais difícil ainda se encontrar uma transmulher XYY, porque a ocorrência do XYY, que também é mais ou menos 1 a cada 1000, e também frequentemente passa desapercebida, ela reforça características masculinas, inclusive altura, testosterona em geral. E, inclusive, há uma correlação muito clara entre autismo, que é uma característica que afeta muito mais homens, e cromossomo Y duplo. E também uma incidência maior de criminosos com cromossomo Y duplo. E isso já é sabido há muito tempo, só que isso é extremamente incômodo para esse ponto de vista politicamente correto, esse ponto feminista, porque ele dá um certo baque nessa visão mais ingênua.
É verdade que você não define o gênero apenas com as questões do cromossomo, porque existem várias condições que podem afetar o modo como esse cromossomo interfere no desenvolvimento. Tem, por exemplo, a síndrome de insensibilidade ao cromossomo Y, ou seja, o indivíduo tem um cromossomo Y, mas por algum motivo ele não consegue funcionar direito, ele não é ativado. Então, de fato, apresenta uma característica feminina, parece mulher. Então ela pode até pensar que é mulher a vida inteira, sem saber que tem um cromossomo Y, porque esse cromossomo Y não foi ativado devidamente. Mas isso mostrando apenas exatamente porque ele não foi devidamente ativado. Então, sim, você pode pegar uma pessoa com cromossomo XY e, por exemplo, ter uma anormalidade hormonal que faz com que ela desenvolva mais características femininas. Aí, de fato, o que vai determinar isso são os níveis de testosterona e alguns hormônios mais sutis que vão causar essa influência. E a mesma coisa ao contrário, se você adicionar hormônios masculinos numa mulher, mesmo que seja XX, ou até se for XXX, essa intervenção física vai masculinizá-la. Isso é fatal. Mas observa que o que está determinando essa situação, essa masculinização ou feminização, é a influência dos hormônios, que são normalmente ativados pela presença ou não do cromossomo Y. Nota, o que define o sexo é o cromossomo Y, via de regra. Na verdade, não dá nem para dizer que o X é o cromossomo feminino. Não, o X é apenas o cromossomo vital. Mas o que faz você ser homem é o cromossomo Y. Na ausência do cromossomo Y, é feminino. Mas bem, e a produtora executiva Nina Jacobson diz que a equipe está excitada com a ideia de detonar com o binário. Ou seja, tem uma característica militante clara. Nós vamos pegar isso aí e utilizar para fazer propaganda contra o binarismo. Ou seja, dizer que não existem só dois gêneros, que existem infinitos gêneros, que é o que você quiser, que não tem nada a ver com... Ou seja, o show vai ser utilizado para fazer esse tipo de militância. O que faz com que seja muito difícil que esse negócio preste. Vamos ver o que mais diz Elisa Clark. E ela diz que é uma bela história de sobrevivência que examina personagens num cenário constantemente sendo pressionados e abordando ideias muito interessantes sobre sistemas de poder e de opressão. Ou seja, tá claro aí. A série vai ser usada para lacrar. Está muito claro. Isso já fica evidente nos 2 primeiros episódios em vários momentos, mas assim, não muito mais do que já é nos quadrinhos. Nesse sentido, ter um personagem que é o único homem sobrevivente, que é um panacão, cai como uma luva, porque você vai ver lá, muitas das personagens femininas são muito mais macho que Yorick, claro, é bem claro isso. Então, a série cai de mão beijada, só que ela tem um problema. Ela força você a tocar nesse assunto das questões cromossômicas. E como eu falei, quando você vai focar nisso, essas ilusões tendem a cair. Tanto que já tem gente por aí falsificando informação, manipulando para dizer que a questão do X e Y não tem nada a ver com essa questão, estudando até os casos de alterações cromossômicas, trissomias dos cromossomos e querendo já tirar o corpo fora para fingir que não é assim. Mas o fato é que quando você examina esse assunto, ele dá um baque drástico nessa questão do gênero. Ele mostra claramente que o gênero é determinado fisicamente, sim, senhor. Basta você observar que você tem várias anomalias de Y. Por exemplo, você tem o XYY, você tem o XXY, mas o fato é que se você tem um Y, sua aparência tende a ser masculina. Existe sim uma mulher trans XXY, aí no caso porque ela tem 2 cromossomos X. Então ela, por algum motivo, fez uma transição de gênero para mulher, mas eu quero ver se me mostrar isso acontecer com o cromossomo XYY. Tem também os casos de XXYY. E tem até uns casos muito raros de 3 cromossomos, mas normalmente é muito mais raro e dificilmente dura muito tempo. O fato que eu estou querendo colocar é que se você estuda essa questão, fica muito difícil sustentar as narrativas de que o gênero é uma construção social. E por isso mesmo já tem havido algumas iniciativas no sentido de falsificar e corromper a discussão e negar a realidade mesmo, de pegar, por exemplo, várias pesquisas. Posso citar até alguns links aqui. Tem aqui, por exemplo, no PubMed, que é um portal com várias publicações. Basta você ler os abstracts, tem várias questões aqui sobre pesquisas, sobre essas relações de cromossomos que são claras, é muito claro. A incidência, por exemplo, de comportamentos mais agressivos para quem tem cromossomo Y duplo é bem mais alta do que a média.
Também não chega a ser algo catastrófico, também não, mas existe essa incidência. O que fica em dúvida é se isso é causado realmente, esse comportamento menos social é causado realmente por uma simples questão de agressividade ou por uma questão de inteligência, porque o cromossomo Y duplo também frequentemente compromete algumas capacidades psicológicas também. Apesar de que também tem umas controvérsias aí. Mas isso é bem evidente quando se faz uma pesquisa nesse sentido. E estão tentando dourar a pílula e pegar pesquisas mais antigas que são mais imprecisas e desconstruir para dizer que não é bem assim. Mas se você for olhar, isso aqui não tem jeito, você não tem como escapar. E aí como é que esse pessoal dessa série vai fazer? Como é que eles vão lacrar devidamente se eles forem forçados a lidar com essa temática de uma forma mais profunda? Porque pela premissa da série, absolutamente nada com o cromossomo Y terá sobrevivido, exceto o Yorick e aquele macaquinho dele que também é macho. De resto, tudo. E sendo assim, como é perfeitamente possível que alguém com cromossomo XY seja um pouco, apesar de ser homem fisicamente, seja menos masculino, isso pode acontecer, é perfeitamente plausível que esse único homem que sobrou seja um banana, né? Até um boiola. É perfeitamente plausível isso. E aí sim, você vai ter um mundo cheio de mulheres que são mulheres mesmo, XX, mas que vão ter comportamentos muito mais assertivos, até muito mais masculinos, vão parecer muito mais masculinas do que ele. Então, nesse sentido, há essa abertura. Mas nada disso permite você falsificar a estrutura básica. Fica a pergunta, quero ver você mostrar trans homens 3x. Não vai aparecer. Vão tocar nesse assunto? Se forem, vão falsificar. E se forem, aumenta a possibilidade de que sigam aquela explicação imbecil do final. Mas fico por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 18 de setembro de 2021. Obrigado por sua atenção. E pretendo fazer um próximo, a não ser que tenha alguma coisa muito específica, muito especial nos próximos episódios, pretendo fazer o próximo review só quando estiver na metade da série, ou seja, depois de mais 3 episódios. Obrigado. Eu só queria deixar claro que eu não tô, pelo menos ainda, contraindicando a série. Pelo contrário, eu acho que vale a pena ver, tem coisas interessantes. Agora, eu já tô totalmente indisposto a pagá-la. Eu vou assistir pelo aquele método Jack Sparrow. Tem elementos interessantes, eu acho que vai levantar muitas discussões, vai servir como exemplo de uma série de questões que eu tenho tratado ultimamente. E eu deixo vocês aí com um trecho interessante de uma personagem que eu temo que venha a ser vilanizada. Pode ser, quem sabe, que eles estejam utilizando aquele método Cobra Kai, né? Onde eles colocam coisas na boca de personagens que seriam mais ou menos os vilões, mas eles acabam colocando de uma mesma forma, sabendo que grande parte da população, talvez até a maioria, vai concordar com elas. Então, não deixa de ser uma forma de você desafiar determinados padrões normativos das grandes corporações atualmente. Vamos ver no que vai dar. And Peter, my wild man, he starts complaining about having stomach aches. And then one night, he comes crawling into my bed, and it all comes out. Mrs. Andrews saw him pull a girl's hair, and she shamed him publicly in front of the whole class. And I am livid when I talk to her. Livid, Mama Bear. We're teaching the children about bodily autonomy, she tells me. Of course, it doesn't matter that the girl pushed him first, or that he's a child. We are raising our boys to fight their instincts, to be ashamed of them. We're teaching our boys to be afraid to become men, to be afraid to touch a woman, to kiss a woman, to be afraid to talk to a woman, because we now live in a world where one misunderstanding, just one, can unravel a whole life